Olá, quarta-feira, 21 de setembro, último dia do inverno brasileiro. E mais um recorde relacionado a temperaturas globais foi quebrado no mês passado. Foi o agosto mais quente da história e é a 16ª vez consecutiva que um mês ultrapassa recordes anteriores. Bom, os dados são da NOAA, a Administração Nacional de Atmosfera e Oceano, com sede nos Estados Unidos. Eles monitoram a atmosfera e oceanos desde 1880, acompanhando as temperaturas globais. O agosto de 2016 também foi o mais quente entre todos os agostos registrados pela NOAA, junto aos 15 meses anteriores. Esse é o período mais longo de recordes em temperatura quebrados. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Frente Parlamentar em Defesa do SUS trabalha com o objetivo de atuar contra o desmantelamento do sistema de saúde. Palestra no Legislativo Paulista debate as causas e tratamento para o Alzheimer. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O SUS tem os princípios baseados na saúde como direito de todos e dever do Estado, com base em um sistema único, público e gratuito. Este sistema de saúde é referência em tratamentos de alta complexidade e, por isso, é reconhecido mundialmente pela sua atuação em diversos programas públicos e privados. Criada no dia 19 de agosto, a Frente Parlamentar em Defesa do SUS trabalha com entidades de diversos setores e seu objetivo é atuar contra o desmantelamento do sistema. Um dos principais problemas discutidos nessa frente parlamentar é a PEC 241. Nela, os gastos ficam congelados por até 20 anos na educação e na saúde. Há uma proposta de nós fazermos uma nova audiência pública na Assembleia para discutirmos a importância da legislação do SUS e particularmente a Lei 8.142, que é a lei de 1990 que disciplinou os mecanismos de participação da sociedade na fiscalização e no processo de tomada de decisões dentro do SUS. Eu acho muito importante esse documento do Conselho Estadual de Saúde e a ideia é que nós façamos juntos este novo ato na Assembleia passado o período eleitoral. Além da PEC 241, funcionários do SUS ainda enfrentam o PL 257 de 2016, com corte de 30% nos benefícios pagos e o congelamento salarial. A primeira coisa é ter objetivo, e o objetivo é que não pagamos os juros da dívida interna. Se a gente não pagar os juros da dívida interna, nós teremos dinheiro suficiente para manter o Sistema Único de Saúde. E a outra coisa é o capital melhor que esse sistema tem, que é o trabalhador. Que o sistema só existe se tiver trabalhador. Solução tem, basta querer. Basta fazer gestão do sistema que a gente tem ele. Deputados participam da 11ª reunião da CPI da merenda aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou conversar agora com a repórter Priscila Silvério, que tem mais informações, né, Priscila, sobre essa reunião da CPI da merenda que terminou agora há pouco. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É isso mesmo, acabou agora há pouco. Bom, os deputados ouviram José Merivaldo dos Santos. Ele é funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo há 36 anos e está afastado por motivos de doença. Ele começou o depoimento dele apresentando, então, os laudos que comprovam que ele tem um câncer na bexiga e faz tratamento de rádio e quimioterapia. Bom, para falar um pouco melhor sobre esse depoimento, nós estamos com o presidente da CPI da merenda, o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Por que o Merivaldo era tão esperado para vir à CPI e o que ele colaborou? Ele era esperado porque existe, na verdade, uma grande contradição entre o depoimento dele e o depoimento do outro funcionário, que é o Jeter, né? E está comprovado essa contradição, né? Porque um afirma uma coisa, outro afirma outra, posições extremamente contraditórias e, segundo a avaliação de alguns deputados, provavelmente a gente vai fazer uma cariação para verificar quem é que efetivamente está dizendo a verdade ou não. O depoimento dele acrescentou muita coisa às investigações? Eu acho que muito pouco, porque na verdade, na minha visão, aquilo que aconteceu até agora mostra que existia realmente um grande esquema fraudulento feito pela COAF, pelos dirigentes da COAF, e sem dúvida nenhuma uma pessoa que se aproveitou, que é o lobista, que é o Marcel. Isso está muito evidente. O envolvimento do outro funcionário, que é o Jeter,
também é claro, porque um funcionário público que assina um contrato de assessoria jurídica, assessoria técnica, não seja de qualquer tipo, com uma cooperativa, obviamente ali todos os indícios são de que ele estava assinando um contrato para fazer algum tipo de interferência política, né? Usando inclusive o nome do deputado para fazer isso. Então isso parece que está muito consistente. Agora, ele diz que o Merivaldo também estaria envolvido nisso, mas são duas posições contraditórias. Então, tem, sem dúvida nenhuma, uma atitude do Jeter que é inadequada, no meu ponto de vista, que está sendo apurada, vai ser apurada, e precisa se verificar se a do Merivaldo também é ou não. Agora, em todos os dois depoimentos, os dois afastaram qualquer envolvimento do deputado Fernando Capês, né? Então, as provas que nós estamos recebendo até agora, por enquanto, não apontam nenhum indício de envolvimento. Precisa se apurar, nós defendemos que for necessário ouvi-lo novamente, vamos pedir para que ele de novo preste esclarecimento, mas até agora aquilo que tem chegado à casa não aponta nenhum indício de envolvimento do deputado. O que vai acontecer com o Marcel? Ele foi convocado, não veio, e ele vai ser novamente chamado? Ele vai ser novamente chamado. O que nós estamos tentando na casa é derrubar a liminar, o habeas corpus, na verdade, que ele conseguiu, permitindo que ele viesse e ficasse calado. Nós vamos tentar derrubar essa decisão para que ele possa vir e ficar calado naquilo que o incrimine, mas que no restante ele possa prestar esclarecimento à CPI. Porque vir para ficar calado não acrescenta nada, não ajuda em nada. Quais os próximos passos, então, da investigação? Os próximos passos é ouvir, por um lado, o pessoal da Secretaria de Educação, começando pelas pessoas que foram responsáveis pelo contrato firmado com a COAF, e a partir daí os outros membros da Secretaria que foram citados foram levantados. E, paralelamente, nós vamos fazer uma discussão com os membros da CPI, também reconvocar o Chebab e reconvocar o Marcel para que os dois também possam ser ouvidos. Ok, muito obrigada, deputado. Sérgio? Obrigado, viu, Priscila, pelas suas informações aí dessa reunião da CPI da Merenda. E a Assembleia Legislativa está com inscrições abertas até o dia 23 de setembro para a 18ª edição do Parlamento Jovem Paulista 2016. Veja aí. O objetivo é estimular o debate democrático e o exercício da cidadania entre os jovens. Podem concorrer às 47 vagas alunos de escolas públicas ou particulares do Estado, do 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio ou técnico e que tenham entre 14 e 21 anos de idade. Os jovens deputados serão selecionados por seus projetos de lei. As inscrições devem ser feitas no portal da Assembleia Legislativa, al.sp.gov.br/participe/parlamento-jovem. Para ter acesso ao manual do candidato, é só acessar o site al.sp.gov.br/pjweb/anexo/download/manual/2016. A lista dos 47 deputados jovens será divulgada no dia 28 de outubro. A recepção e a sessão plenária ocorrerão nos dias 17 e 18 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pjovem@al.sp.gov.br. Agora vamos saber da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo com sol entre nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima deve chegar aos 23 graus. Campinas, tempo com sol e muitas nuvens também. A máxima prevista é de 24 graus. São José dos Campos, tempo com sol entre nuvens. Possibilidade de chuva durante o período. A máxima deve alcançar 24 graus. Sorocaba, sol com muita nebulosidade. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima atinge também 24 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, muitas nuvens. Faz calor, pode chover no final do dia. A temperatura deve chegar aos 30 graus. Causas e tratamentos para Alzheimer foi tema de palestra aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos já já.
21 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Alzheimer, uma doença cerebral degenerativa que afeta mais de 1 milhão de brasileiros. E para debater causas e o tratamento do Alzheimer, a Assembleia promoveu uma palestra com o Dr. Norton Sayegh, uma das maiores autoridades no assunto no mundo. Desde que a mãe morreu de Alzheimer, Mônica se tornou voluntária em hospitais, atuando na recuperação de pessoas com a mesma doença. A gente brinca com bingo, jogos com eles e retornar isso na cabecinha dessas pessoas é muito bom. O Alzheimer é uma doença incurável e que se agrava ao longo do tempo, mas que pode e deve ser tratada. E quanto antes, melhor. A maioria das vítimas é idosa. A enfermidade se apresenta como demência ou perda das funções para adquirir conhecimento, como a memória, a orientação, a atenção e a linguagem. Problemas causados pela morte de células cerebrais, explica o palestrante. Ela é conhecida erroneamente pela população como o velhinho gaga, o velhinho caduco, o velhinho esclerosado, que na realidade não é nada disso, é a morte de células cerebrais em função da deposição de uma determinada proteína no cérebro que pode ser visualizada por intermédio de alguns exames muito modernos ou através de biópsia cerebral, que nunca é feito por ser um procedimento de altíssimo risco. A pessoa com Alzheimer é capaz de se lembrar da igreja que se casou, do nome da primeira professora, do nome da primeira namorada, e se você perguntar o que ele almoçou ontem, ele não vai saber te dizer. Ou seja, é a memória para fatos recentes, então eles se tornam repetitivos, contam uma história, esquece que contaram e conta essa história novamente. Referência internacional sobre o tema, Norton Sayegh é fundador e presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que desenvolve ações em favor das pessoas acometidas pela doença, além de oferecer apoio ao familiar cuidador. Nutrição e musicoterapia estão entre as informações oferecidas. A gente trabalha muito com o repertório sonoro do paciente, as músicas que ele gostou de ouvir durante a vida, os artistas que fizeram diferença na vida dele, porque vai fazer uma ligação diretamente com a memória emocional deles também. Então, quando eles ouvirem a memória musical deles, dos tempos de carnavais, as músicas antigas, eles lembram com mais facilidade dos momentos que eles viveram naquela época também. Atualmente, 35 milhões de pessoas têm a doença de Alzheimer no mundo. No Brasil, há cerca de 1.200.000 casos, a maior parte sem diagnóstico. A palestra sobre os avanços no tratamento do Alzheimer pode ser vista no Facebook. Basta colocar no campo de busca da rede social o nome do ILP, Instituto do Legislativo Paulista, que promoveu o evento. Nós entendemos que o ILP precisava cumprir o seu papel, né? o seu papel dentro da concretização de políticas públicas, do ensino, da pesquisa. Então nada como ter um profissional dessa envergadura para vir aqui falar com a gente, né? Nós vamos novamente fazer a transmissão online. Essa palestra vai ficar disponível na nossa rede social. Então, mais uma vez, a gente consegue trazer pessoas de expressão nacional, expressão mundial, para abordar temas de tanta importância para nós. E a partir de amanhã, dia 22, 23 e 26 de setembro, uma unidade móvel do PROCON vai estar no estacionamento aqui da Assembleia Legislativa. Olha, é uma boa oportunidade aí para os endividados que desejam colocar a vida em ordem. Quem está com mais de 30% dos rendimentos comprometidos poderá fazer essa renegociação. A pessoa só precisa trazer os documentos pessoais, comprovantes de rendimento e também das dívidas acumuladas. Na unidade móvel, o consumidor receberá orientações sobre empréstimos consignados e financeiros, dívidas com bancos e administradoras de cartões de crédito e débitos com empresas no varejo. A unidade ficará estacionada ao lado da rampa de entrada do Hall Monumental aqui da Assembleia e o acesso é pela Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, aqui no Ibirapuera, em frente ao parque, hein? Vou saber mais da previsão do tempo para amanhã, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, dia de sol com muitas nuvens, faz calor, pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura máxima chega aos 26 graus. São José do Rio Preto, dia com sol, muitas nuvens, pode chover.
a qualquer hora do dia também. O termômetro alcança 30 graus. Mogi das Cruzes, dia nublado. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 22 graus. Piracicaba, dia com nebulosidade. Chance de chuva. A temperatura chega aos 24 graus. Uma exposição sobre segurança no trânsito. Você vai ver já já. CPI da obesidade. Foram 4 reuniões, todas com o objetivo de investigar o aumento da obesidade infantil no estado de São Paulo. No relatório final da CPI, uma sequência de medidas será tomada. De cartilhas nas escolas, falando sobre o assunto, até novos rótulos nos produtos dos supermercados com indicação dos componentes. Nessa conclusão que foi feita pelo relator, que foi o deputado Carlos César, as proposituras que foram feitas ali são extremamente importantes, né? Levarmos essa conclusão para a Secretaria da Educação, para que ela crie medidas educativas, preventivas, né, proibitivas, no sentido de, através da escola, ela ser um importante segmento de controle disso. A questão familiar, isso é uma questão educacional. Então, são campanhas educativas na mídia, para que ela possa chegar nas casas das pessoas, das famílias, para que, na verdade, o problema comece dentro de casa. O estado de São Paulo, assim como o restante do país, vive um surto de obesidade infantil. A incidência infanto-juvenil no Brasil cresceu 240% nos últimos 20 anos. O problema que começa na infância se agrava com a vida adulta. Cerca de 50% dos obesos infanto-juvenis terão que lutar contra o excesso de peso durante a vida adulta. O relatório final da CPI da obesidade infantil foi aprovado por unanimidade. Se a escola fornece a merenda escolar no estado e no município, que ela possa ser feita por nutricionistas, contemporizando e privilegiando situações que possam educar a criança, né, para que ela possa ser um adulto não obeso, né, e isso possa não reproduzir perante a sociedade como um todo. Bom, há 11 dias do primeiro turno das eleições municipais, o Jornal da Assembleia traz dicas, né, para o eleitor. Como, por exemplo, levar um papelzinho com o número do seu candidato para que você não se atrapalhe na hora de votar. É aconselhável levar a cola, porque aí você já tem anotado certinho os números dos seus candidatos, então não haverá problema, a votação será rápida, tranquila, tanto para você quanto para todos os outros eleitores. Só há segundo turno nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Então, após apurado o primeiro turno, se nessas cidades com mais de 200 mil eleitores, um candidato não obtiver a maioria dos votos, então haverá segundo turno entre os 2 mais votados. Lançada na Assembleia Legislativa uma exposição sobre segurança no trânsito. O NAI, Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa de São Paulo, e o IECT, Instituto de Ética e Comportamento no Trânsito, filiado à ONU, lançaram no Hall Monumental a exposição sobre segurança no trânsito, uma das ações da Semana Nacional de Trânsito. A conscientização, principalmente dentro da escola e dentro da família. A educação do trânsito, se nós começarmos a educar o jovem, a criança, na formação de prevenção a acidente de trânsito, lá na ponta nós teremos uma diminuição muito alta nisso. Segundo a ONU, o Brasil é o 4º país do continente que mais mata no trânsito. A taxa em 2015 ficou em 23,4 para cada 100 mil habitantes. A educação no trânsito para ciclistas, condutores, motociclistas e pedestres é o caminho para mudar essa história. O tema da Semana Nacional de Trânsito é Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito 2011-2020. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Nós precisamos de avançar mais para termos melhoria mais consistente, né? E ter números mais em queda, porque os números ainda são alarmantes, visto que em cada 10 pessoas que dão entrada nos hospitais, 6 já são vítimas de acidente de trânsito, está se tornando uma coisa muito grave em nossa sociedade. Além da exposição, na quinta-feira, dia 22 de setembro, a partir das 2 da tarde, acontece no Auditório Franco Montoro um ciclo de palestras. Todos estão convidados. É um evento muito importante, um evento que estimula a conscientização do comportamento ético e respeitoso no trânsito.
e vai diretamente ao encontro de uma das propostas do NAI, que é reduzir o número de pessoas internadas em hospitais em razão de traumas decorrentes de acidentes de trânsito. Esse é o chamado custo evitável. Um custo social, um custo pessoal, um custo de vida, todo o gasto que se tem, toda a preocupação, toda a dor que envolve um acidente, perdas de vidas ainda no seu início, muitas vezes jovens no trânsito, pessoas que se acidentam e depois têm que ficar na fisioterapia, saem do mercado de trabalho. Então tudo isso tem que ser conscientizado, tem que ser levado à população para que, sabendo se comportar no trânsito, a gente consiga preservar vidas, diminuir os acidentes, diminuir as internações e o sofrimento de tantas pessoas e tantas famílias. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior do estado. Franca, dia com sol, muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima prevista chega a 29 graus. Bauru, céu com muitas nuvens também, faz calor. A temperatura chega aos 27 graus. Limeira, dia com sol entre nuvens. Pode chover também a qualquer hora do dia. A máxima atinge os 26 graus. Marília, dia com muita nebulosidade, faz calor, também pode chover a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 27 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.